Vamos lá. Beleza. Bom, então, ó, página 18, tá? Da apostila não é página 8, não. É página 18. O primeiro exercício, ele diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Isso. O que nós vamos trabalhar agora é com a solução dos exercícios relacionando o teorema da energia cinética, que é o trabalho da força resultante, é a variação da energia cinética, ou seja, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E no segundo momento nós vamos trabalhar com o teorema da energia potencial. O trabalho de uma força potencial, seja ela gravitacional ou elástica, é a variação negativa dessa energia potencial. Por quê? Porque sempre no plano de referência, tanto para uma força-peso num plano vertical, ou como por uma força elástica numa mola, sempre no plano de referência, ou seja, na posição de repouso, na condição de repouso desse corpo, essa energia potencial final, ela vai ser sempre igual a zero. E como, no caso, relacionando, por exemplo, a força-peso, como a força-peso é uma força conservativa, que só depende da posição inicial e da posição final, no decorrer da trajetória vertical, ou seja, enquanto o corpo executa o movimento de queda, essa altura vai diminuindo. Então, ele vai perdendo energia na forma de potencial, no caso gravitacional, e vai ganhando energia na forma de cinética, porque a velocidade dele vai aumentando. A mesma relação a gente pode aplicar para um corpo preso a uma mola deformada. A condição da mola é sempre voltar à sua posição original. Então, a força restituidora que existe na mola faz com que, após a mola sofrer deformação, ela restitua sua forma. Na restituição, a deformação é igual a zero, ou seja, na condição final, essa deformação é zero e eu tenho uma energia potencial elástica nula. No momento em que essa mola está tensionada, ou seja, ela está comprimida ou esticada, ela tem capacidade de armazenar essa energia potencial elástica. Por isso que a sua energia inicial é K delta X quadrado dividido por 2. Bom, com isso a gente já pode resolver essas 6 questões. O primeiro exercício ele diz o seguinte: uma caixa de massa igual a 10 kg desliza sobre um plano horizontal perfeitamente liso. No caso, esse plano é sem atrito, executando um movimento retilíneo. Determine o trabalho realizado pela força resultante F, que altera a velocidade da caixa de 36 km por hora para 72 km por hora. O que acontece, pessoal? Eu estou tendo uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade ela é causada por essa força resultante F. Ou seja, o trabalho dessa força faz com que a velocidade do corpo varie. Então, o trabalho dessa força é a variação da energia cinética do corpo. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui. A gente tem que trabalhar com unidades do sistema internacional. E as velocidades nossas estão no sistema usual, que é o quilômetro por hora. Então, a gente transforma essas velocidades primeiro. Olha lá, ó, a velocidade final dessa caixa é uma velocidade de 72 km por hora, que dividindo por 3,6 eu vou ter 20 metros por segundo. E a velocidade inicial dela é a velocidade de 36 km por hora, que dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo. Ou seja, houve um aumento na velocidade do corpo. Se essa variação foi provocada por essa força causando um aumento de velocidade, essa variação de energia é positiva. No caso, meu corpo está ganhando energia.
E como é que eu vou calcular o trabalho dessa força? Eu vou calcular esse trabalho pela variação da energia cinética, que é a energia cinética final, mv quadrado dividido por 2, menos a energia cinética inicial, mv0 quadrado dividido por 2. Eu sempre tenho que ter essa relação aqui, ó. O delta, ele sempre vai representar uma variação. Essa variação é sempre um valor final menos um valor inicial. Se essa variação é positiva, meu corpo ganhou energia. Se essa variação é negativa, o corpo perdeu energia. Bom, aí é só substituir. Está tudo dentro das unidades do sistema internacional. A massa está em quilograma, beleza, continua em quilograma. As velocidades de 20, que é a final, e de 10 metros por segundo, são elevadas ao quadrado na expressão. Então, aqui, ó, eu vou ter 10 vezes 20 ao quadrado dividido por 2, eu vou ter 2.000, correto? Porque vai ficar 20 ao quadrado 400 vezes 10, 4.000, dividido por 2, 2.000. E o 10 vezes 10 ao quadrado dividido por 2 vai dar 500. Então, o trabalho dessa força resultante é a variação dessa energia cinética, que corresponde a 1.500 joules. Exercício 2. Um carrinho de supermercado cheio de compras tem massa de 20 quilogramas. A massa está dentro da unidade do Sistema Internacional. Ele é empurrado por 4 metros até o caixa por uma força resultante de 10 newtons. Sabendo que o carrinho estava inicialmente em repouso e que o piso é perfeitamente liso, determine, na letra A energia cinética final do carrinho, na letra B, a velocidade final do carrinho. Bom, aqui a relação que eu vou usar é a mesma do exercício 1. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Quem que é essa variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que eu não tenho energia cinética inicial. Por quê? Porque no texto ele diz que esse carrinho parte do repouso, ou seja, todo corpo que parte do repouso, a gente pressupõe que a velocidade inicial dele é igual a zero. É a partir desse momento que ele vai adquirir velocidade. Então, como é que vai ficar a energia cinética final desse carrinho? O trabalho da força é a variação da energia cinética. Quem que é o trabalho da força? É o trabalho da força resultante F, que é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Está aqui, ó. É o primeiro membro nosso. E quem que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aí, eu não precisava desenvolver dessa maneira, tá? Eu posso cancelar a energia cinética inicial aqui direto. Por quê? Porque ele parte do repouso. Logo, essa velocidade V0 aqui, que é a velocidade inicial dele, é igual a zero. Mas aqui ele substituiu para ficar um exercício bem desenvolvido, né? Então, qual que é a relação que eu tenho agora? Que a força vezes o deslocamento vai ser essa energia cinética final que eu quero, menos, quem que é a energia cinética inicial? É a massa do corpo vezes a velocidade inicial dele dividido por 2. Trocando valor, eu tenho a força resultante aplicada sobre o carrinho, 10 newtons. A distância que o carrinho percorreu, que é o ΔS, 4 metros. Isso é igual à energia cinética final, que nós iremos calcular, menos 20 quilogramas da massa do carrinho, vezes 0 ao quadrado dividido por 2. Por isso que eu falei que eu poderia ter cortado aqui, ó, já direto. Aí, como ele substituiu tudo, e esse termo aqui está sendo multiplicado por zero, o resultado disso tudo é zero. Logo, essa energia cinética final é o produto da força resultante 10 pelo deslocamento provocado por essa força 4. Eu tenho uma energia cinética de 40 newtons. Aí, como é que eu vou calcular a velocidade final do carrinho? Essa velocidade final, ela está relacionada à energia cinética final.
Ou seja, ela está relacionada a esses 40 joules de energia que nós calculamos no item A. Então, essa é a energia cinética final, vai ser a massa vezes a velocidade de V, que é a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Aí é só substituir, ó. 40 da energia cinética final, 20 da massa, o 2 da expressão. Passa o 2 multiplicando e o 20 dividindo. Então, eu vou ter 40 vezes 2, 80, dividido por 20. Eu tenho uma velocidade v ao quadrado igual a 4. Tirando a raiz quadrada, a velocidade final desse carrinho aí é de 2 metros por segundo. Ou seja, essa força de 40 aplicada nesse carrinho para deslocá-lo 4 metros fez a velocidade desse carrinho variar 2 metros por segundo. Por que essa velocidade variou 2 metros por segundo? Porque inicialmente ela era zero, ele partiu do repouso, e no momento final aqui, ela passou para 2. Agora, olha que interessante, pessoal. Eu tenho uma variação de velocidade de 2 metros por segundo, certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular a variação da energia cinética, que é esse delta EC aqui, essa variação da energia cinética é a massa vezes a variação da velocidade ao quadrado dividido por 2, dá 40 do mesmo jeito. A variação da velocidade ao quadrado é 2 ao quadrado, 4, certo? Vezes a massa do carrinho, 20, dá 80, dividido por 2 da expressão da energia cinética, eu tenho 40 joules do mesmo jeito. E aqui o sistema é um sistema conhecido como, nos dois casos, tá? Esses sistemas são conhecidos como sistemas conservativos. Toda a energia usada na realização de trabalho, ela foi convertida em movimento totalmente. Por quê? Porque nos dois exercícios ele coloca a condição que esses pisos são perfeitamente lisos, que não existe atrito entre o piso e as rodinhas desse carrinho de supermercado e o piso e a superfície da caixa aqui no exercício 1. No capítulo 6, nós vamos incluir essa condição de eu ter energias dissipativas. Quem que são as energias dissipativas? São as energias que eu perco, que dissipam para o meio na forma de calor. O atrito é um deles. O atrito é uma força dissipativa, tá? Ela vai transformar parte da energia em energia térmica e essa energia vai dissipar para o meio. Aí, na hora de equacionar, eu tenho que considerar essa perda, tá? Vamos para o 3. O exercício 3, ele é um exemplo de força dissipativa. Mas aqui ele está relacionando o trabalho dessa força dissipativa, que no caso é o trabalho da força de atrito. Tá? Depois nós vamos incluir isso tudo num processo de conservação de energia mecânica. Tá? Bom, um casal está trafegando de carro por uma estrada sem movimento, com velocidade constante de 72 km por hora. Ao passar por uma placa que indica uma lombada a 100 metros, o freio é imediatamente acionado, reduzindo uniformemente a velocidade do veículo, que chega à lombada com uma velocidade de 36 km por hora. Considerando que a indicação da placa era precisa e que a massa total do veículo com seus passageiros é de 1.200 kg, determine, e ele pede para desprezar a resistência do ar. Ele quer o trabalho da força de atrito, na letra A, o módulo da força de atrito. Bom, alguns comentários sobre essa questão. Primeira coisa, ele está perdendo energia. Por que eu sei disso? Porque, num primeiro instante, a velocidade dele é uma velocidade de 72 km por hora,
e ele vai aplicar uma força nos freios desse veículo, onde essa força vai ser aplicada por 100 metros, reduzindo a velocidade desse veículo para 36 km por hora. Então, em relação ao exercício 1, a coisa agora aqui inverteu. A velocidade inicial é 72, a velocidade final é 36. Ou seja, se a velocidade está reduzindo, eu estou tendo uma variação negativa da energia cinética. Então, meu trabalho vai ter que dar um resultado negativo. Esse trabalho negativo indica que ele está perdendo energia. De que forma que ele está perdendo energia? Ele está perdendo energia reduzindo a velocidade. Tem que perder energia, né? Ela tem que ser transformada em outro tipo. No caso aqui, como ele está usando freio, essa energia produzida pelo atrito vai transformar a energia associada ao movimento, que é a energia cinética, em energia térmica nas pastilhas do freio com disco, tá? Ele diz que a indicação da placa é precisa, ou seja, o deslocamento do corpo é um deslocamento de 100 metros e a massa do conjunto é de 1.200 quilogramas. Aí o que eu tenho que lembrar? O que é o trabalho de uma força? O trabalho de uma força é a força multiplicada pelo deslocamento e multiplicado pelo ângulo formado entre a força e o deslocamento. No caso, o que eu tenho? Eu tenho um deslocamento, por exemplo, de 100 metros para a direita, onde essa força faz a velocidade reduzir e tem que ser no sentido contrário, ela tem que ser para a esquerda. Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento aqui, por ser uma força de atrito, é um ângulo de 180 graus, tá? O trabalho dessa força de atrito é a variação da energia cinética desse veículo, tá? Esse trabalho da força de atrito vai fazer com que meu veículo perca energia, pois a sua velocidade está diminuindo. Então, nós vamos ter isso. Primeira coisa, a velocidade inicial desse veículo é de 72 km por hora, que passando para o sistema internacional, ou seja, dividindo por 3,6, eu tenho 20 metros por segundo. E a velocidade final V dele, de 36 metros por quilômetro por hora, dividindo por 3,6, eu passo para 10 metros por segundo. O que eu vou ter? Qual é a única força que está agindo no corpo? É a força de atrito. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele está pedindo para desprezar a resistência do ar. Então, a força resultante sobre o corpo é a própria força de atrito. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força de atrito que causa a variação da energia cinética, ou seja, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Esse trabalho da força de atrito, ele vai ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Aí é só trocar valor, pessoal. Massa do conjunto, 1.200 quilogramas. Velocidade final é de 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. Menos 1.200 de massa vezes a velocidade inicial, que é 20, dividido por 2. Então, resolvendo aqui, o numerador dá 120 mil, que dividido por 2 eu tenho 60 mil. E aqui eu vou ter 480 mil no numerador, né? 20 ao quadrado vezes 1.200, dividido por 2. 480 mil dividido por 2, 240 mil. Então, por que o trabalho dá negativo? Porque a velocidade diminuiu. Ele tem que dar negativo, tá? Então, o trabalho dessa força de atrito é 60 mil menos 240 mil, 180 mil joules. O trabalho pode ser negativo, tá? Um trabalho sendo negativo indica que o corpo perdeu energia. O que não pode ser negativo? A força. Por que a força não pode ser negativa, pessoal? Porque força é grandeza vetorial. E grandeza vetorial, ela não fica definida com sinal negativo. Quem determina o sinal negativo de uma força é o sentido de aplicação da força, tá?
Trabalho pode ser negativo, por quê? Porque trabalho é energia, e energia é grandeza escalar. Esse sinal de menos vai indicar que o corpo está perdendo energia. Então, ó, o módulo da força de atrito vai ficar o seguinte: esse trabalho da força de atrito, como eu disse, ó, é a força de atrito vezes o deslocamento multiplicado pelo cosseno de 180, porque esse ângulo de 180 graus é o ângulo formado entre o deslocamento e a força de atrito. Elas têm mesma direção em sentido contrário, tá? Aí eu considero o sinal do trabalho que é negativo, menos 180 mil. Isso vai ser igual à força de atrito que eu quero, vezes o deslocamento, que é de 100 metros, vezes esse menos 1 aqui, que é o cosseno desse ângulo de 180 graus. Então, na verdade, eu vou estar dividindo 180 mil por 100, nós teremos um resultado igual a 1.800 newton. Observem, apesar dessa força de atrito estar realizando um trabalho negativo, o resultado para essa força de atrito não tem sinal negativo, tá? Porque a força é um vetor. O sinal de menos no cálculo aqui, ele foi eliminado pela condição dos vetores força e deslocamentos terem a mesma direção em sentido contrário, tá? Bom, o 4, ele segue no mesmo padrão. O tênis é um esporte de origem inglesa que tem como objetivo rebater uma bolinha além da rede, fazendo-a tocar o chão da quadra adversária. Um de seus fundamentos decisivos é o saque, que pode superar 270 km por hora. Bom, o que importa para a gente é o que vem agora. Considere que um tenista profissional tenha realizado um saque com velocidade de 252 km por hora, utilizando uma bolinha de 60 gramas. Em virtude do arrasto, o que seria esse arrasto? A força de resistência do ar e do peso, a bolinha atinge o solo da quadra adversária com velocidade de 234 km por hora. Ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pela força resultante. Que trabalho que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o trabalho dessa força de resistência. A única força que está agindo nessa bolinha é a força de resistência do ar, que faz com que a velocidade dessa bolinha reduza. Ou seja, durante o trajeto dessa bolinha até a quadra adversária, ela perde energia, porque ela tem uma velocidade inicial de 252 km por hora, uma velocidade final de 234, a velocidade no qual ela atinge o solo, só que está em quilômetro por hora, eu tenho que passar para metro por segundo. Então, divido por 3,6. Então, 234 km por hora dividido por 3,6, eu tenho uma velocidade de 65 metros por segundo, que é a velocidade final dela. Bom, qual é a velocidade com que ele saca a bolinha? É de 252 km por hora, que dividido por 3,6 dá 70 metros por segundo. Então, se a gente analisar aqui, eu tenho uma variação negativa de 5 metros por segundo, né? A final é 65, a inicial 70, ele perdeu 5 metros por segundo de velocidade, ou seja, ele perdeu energia. Mas o quanto de energia ele perdeu, a gente calcula pelo trabalho realizado pela força resultante, tá? Esse trabalho vai ser calculado da seguinte maneira. Eu coloquei aqui também a transformação da massa da bolinha de 60 gramas em quilograma, porque a gente tem que trabalhar no sistema internacional. Então, o trabalho dessa força resultante, que é a força de resistência do ar, é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? Aí segue o mesmo esquema lá, ó. mv² dividido por 2, sendo v a velocidade final,
menos mv0² dividido por 2, sendo v0 a velocidade inicial. Tá? Eu sempre vou relacionar v com a velocidade final, v0 com a velocidade inicial. Aí é só trocar valor. 0,06 da massa, 65 ao quadrado, 65 é a velocidade final da bolinha, dividido por 2. O resultado dessa expressão aqui, né, resolva a potência, multiplico por 0,06 e divido por 2, dá 126,75. Aí, para a energia cinética inicial, 0,06 da massa da bolinha, 70 ao quadrado, tudo dividido por 2. Resolvo aqui, ó, 70 ao quadrado vai dar 4.900, multiplico por 0,06, divido tudo por 2, eu tenho 147 de resultado. Por que o resultado é negativo? Porque a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Então, a força de resistência do ar fez com que o corpo perdesse energia durante o deslocamento na quadra adversária. E essa energia que ele perdeu está relacionada ao trabalho da força resultante, que é um trabalho de menos 20,25 joules. Tá? Só queria dar uma conversada com vocês aqui, uma palavrinha. Eu estava observando o agendamento dessa aula agora, e na hora que eu fui entrar no Meet para poder dar essa aula para vocês, eu não vi a próxima aula agendada. Vocês receberam o link da próxima aula, da aula das 3h25? Confirma isso para mim, porque ele não está aparecendo aqui no meu agendamento. Beleza. Então, na próxima aula nossa, é outro link gerado, tá? Eu tenho hora que não aparece o link, eu acho que porque tem muita coisa agendada praticamente no mesmo horário, então eu acho que ele destaca os horários de aulas diferentes. Mas tudo bem, já que apareceu para vocês, tranquilo. Bom, estão faltando 2 exercícios apenas para a gente terminar essa parte. Na próxima aula nós vamos ver energia mecânica, que é bem tranquilo. Tá? A energia mecânica, no caso, vai ser o somatório de tudo. E a gente já encerra esse capítulo 5. Tá? Então vamos fechar aqui com o exercício 5, que diz o seguinte: o garoto corre com velocidade de 5 metros por segundo em uma superfície horizontal. Não preciso fazer transformação dessa velocidade, tá? Ela já está na unidade de sistema internacional. O moleque está correndo muito rápido. Se eu multiplicar esses 5 metros por segundo por 3,6, ele está correndo a 18 km por hora. Ele está bem rápido. Então, ó, ele corre com velocidade de 5 metros por segundo numa superfície horizontal. Ao atingir o ponto A, aqui, ó, no eixo de referência, passa a deslizar pelo piso encerado até atingir o ponto B, como mostra a figura. Então, o que nós temos na figura? Nós temos o menino no ponto A com velocidade de 5 metros por segundo, ou seja, é a velocidade inicial dele, percorrendo uma distância de 10 metros sobre esse piso, até chegar ao ponto B e parar. Então, quem foi o causador da redução de velocidade desse garoto? Foi o atrito do calçado dele com o piso, tá? Então, essa força de atrito fez com que ele percorresse uma distância de 10 metros até o ponto B, parando em B. Aí ele diz o seguinte: considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre suas meias
e o piso encerado vale quanto? Bom, vamos analisar tudo agora. A única força que é exercida sobre o garoto é a força de atrito. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho dessa força de atrito. Esse trabalho da força de atrito é a variação da energia cinética do menino. Está aqui, ó, nessa primeira expressão aqui, ó. O trabalho da força de atrito é a variação da energia cinética dele. O que é a força de atrito? O que é o trabalho da força de atrito? É a força de atrito vezes o deslocamento. Isso faz a energia do corpo variar de uma energia cinética final menos uma energia cinética inicial. Então aqui está tudo trocado, né? O trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento, a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aí, ó, o que eu tenho? O que é a força de atrito? A força de atrito é a força de contato que o corpo possui com a superfície. Essa força de contato está sempre relacionada a um coeficiente de atrito, que vai determinar a aspereza da superfície, e a normal, que é a força de contato. Só que na condição vertical, essa normal é igual ao peso. Então, o que ele fez? Ele trocou a força de atrito pelo coeficiente de atrito cinético, multiplicado pela normal, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo isso multiplicado pelo deslocamento. E a energia cinética final é a massa vezes a velocidade final dividido por 2. A energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Só que eu não preciso da massa, porque essa massa é fator comum nos dois membros. Então eu posso cancelar a massa. A massa pode ser cancelada. Aí basta substituir valor. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: apareceu menos 10 aí no deslocamento. Por que esse menos 10 apareceu aí? Porque o deslocamento é contrário à aplicação da força. Então eu crio, como no exercício que nós vimos, deixa eu só voltar aqui. No exercício 3, letra B, eu crio um ângulo de 180 graus entre a aplicação da força e o deslocamento. Por isso que dá menos 10 aqui, porque isso aqui está sendo multiplicado por menos 1. Velocidade final do corpo é 0, velocidade inicial dele é 5. Aí é só resolver, né? Aqui vai dar menos 100 vezes o coeficiente de atrito, e aqui vai dar 25 dividido por 2, menos 125. Passando esse 100 dividindo, multiplicando tudo por menos 1, e passando esse 100 dividindo, o coeficiente de atrito entre o piso e as meias do garoto é de 0,125, e a gente tem como resposta a letra B. Bom, finalizando. Um avião decola e segue inicialmente uma trajetória de ascensão retilínea por 3 quilômetros, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Se a força gravitacional realizou um trabalho de menos 1,5 vezes 10 a oitava joules, a massa do avião em toneladas vale quanto? Bom, o que acontece? Eu tenho um plano de referência que é o plano horizontal, onde o deslocamento desse avião é um deslocamento de 3 quilômetros, formando um ângulo de 30 graus com esse plano de referência. E essa força gravitacional é uma força vertical. Então, o que está acontecendo aqui? Esse avião está se deslocando no sentido contrário dessa força gravitacional. Por isso que essa energia potencial gravitacional aqui realiza um trabalho negativo, tá? Então, como é que eu vou ter o esquema relacionado ao deslocamento do meu avião? O deslocamento do meu avião está relacionado a esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é o deslocamento dele de 3 quilômetros,
numa trajetória de subida, né, que é uma trajetória de ascensão, formando um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. O que importa para a gente aqui é calcular esse H. Por que eu tenho que calcular o H? Porque o trabalho da força-peso, ele está relacionado à massa do corpo, à intensidade do campo gravitacional no local e à altura que esse corpo se encontra do plano de referência, certo? Então, para ele deslocar 3 quilômetros nessa trajetória de ascensão, formando um ângulo de 30 graus com o plano horizontal, significa percorrer verticalmente isso daqui, ó. E como é que eu vou calcular esse H? Pelo seno, é a relação trigonométrica que eu aplico aqui. O H é o cateto oposto, o 3 quilômetros é a hipotenusa, então eu aplico o seno do ângulo de 30 graus. Esse seno de 30 é 1/2, o cateto oposto é a altura que eu quero calcular, porque essa força-peso está relacionada ao plano vertical, e a hipotenusa é de 3 quilômetros. Logo, eu tenho um deslocamento vertical de 1,5 quilômetros, que eu passo para a unidade de sistema internacional, 1,5 vezes 10 a terceira metros. Aí, como é que eu vou calcular o trabalho dessa força-peso? O trabalho dessa força-peso é a variação negativa da energia potencial, porque eu sempre tenho que lembrar o seguinte: a variação da energia, a variação é sempre o final menos inicial, mas no caso da energia potencial, essa energia potencial gravitacional é no plano de referência, é no solo, ela é nula. Então, por isso que dá a variação negativa, tá? Então, ó, o trabalho dessa força-peso é a variação negativa da energia potencial. Esse negativo indica que a energia potencial dele é transformada em outro tipo de energia, tá? Então, o trabalho dessa força-peso é a força-peso mg vezes o deslocamento, que é o h. Tudo multiplicado por esse número de menos para indicar essa perda de energia. Aí foi dado lá, né? Trabalho da força-peso menos 1,5 vezes 10 a oitava joules. Ele quer a massa do corpo, multiplica por menos m, multiplica menos m por 10, vezes 1,5 vezes 10 a terceira, que é a altura que nós calculamos aqui nesse triângulo retângulo. Aí, na verdade, o que eu tenho? Esse 10 aqui vezes 10 a terceira, dá 10 a quarta aqui no meu denominador, né? Então, eu estou dividindo, multiplicando tudo por menos 1, eu estou dividindo 1,5 vezes 10 a quarta por 1,5, vezes 10 a oitava, por 1,5 vezes 10 a quarta. Dá 1 vezes 10 a quarta quilogramas, ou, se eu quiser passar para tonelada, para ficar a resposta mais bonita, que é que ele está pedindo, eu divido o resultado por 1.000, eu tenho 10 toneladas de massa desse avião, tá? Bom, é a letra E não, é a letra A, depois eu arrumo para vocês. A sugestão de atividade aqui para vocês, pessoal, é do exercício 13 ao 21, a semana que vem eu reforço isso, tá? Do exercício 13 ao 21, páginas 27 e 28, só que não é para sexta agora não, tá? É para sexta que vem. Porque como vocês estão em prova, como vocês estão em semana de prova, não convém eu marcar atividade, vocês tendo 2 provas por dia, sendo que até segunda-feira agora vocês têm prova. Beleza? Então, ó, exercícios de 13 a 21, quem quiser entregar não tem problema, tá? Páginas 27 e 28 para o dia 11. Eu vou encerrar essa aula agora. Na próxima aula, às 3h25, nós vamos fechar com energia mecânica. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Vamos tomar um cafezinho. Já já a gente volta. Um abraço para todo mundo aí.